Glória a Deus, meus irmãos. Pode estar se assentando. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Quero que vocês abram comigo a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 5. Nós vamos estar lendo a partir do verso 1. Eu quero agradecer aos irmãos, porque nós fazemos parte de uma igreja viva. Uma igreja que busca ouvir aquilo que o Senhor está nos direcionando, obedecer a Ele e participarmos daquilo que Ele está fazendo. Agradecer vocês por cada um que se dispôs a levantar aquela oferta para os missionários que vão estar indo para a Borba, agora no mês de setembro. Nós somos em 42 missionários que estamos indo ali para a Borba, no Amazonas, pregar o Evangelho. E eu creio que em nome de Jesus muitas vidas vão ser salvas, muitas famílias vão ser restauradas e transformadas pelo poder do Evangelho. Nós vamos estar descendo o rio, indo em 2 cidades ribeirinhas, dormindo 5 dias em um barco, e eu creio que grandes coisas vão acontecer. Amém? Agradeço vocês, irmãos, porque tem aqueles que vão, tem aqueles que ficam, intercedem, tem aqueles que enviam, e essa é a igreja do Senhor. E a multiforme sabedoria de Deus em obedecermos o chamado dEle para as nossas vidas. Amém? E hoje nós vamos estar lendo a respeito do chamado, quando Jesus ele chama os seus primeiros discípulos, e eu creio que o Senhor ele vai estar despertando ainda mais o propósito dEle aos nossos corações. Aqui em Lucas capítulo 5, versículo 1, diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, ou Galileia, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Meus irmãos, Jesus aqui ele está ensinando ali o povo no mar da Galileia. Só que Jesus ele não era da Galileia, Jesus ele era de Nazaré. Ele nasceu em Belém por conta da perseguição que houve naqueles tempos. Quando Jesus nasceu, a família dele foi ali para Nazaré. E em Nazaré, Jesus ele cresceu, ele viveu, até ele começar a cumprir com o ministério dele. E quando ele começa a cumprir com o ministério dele aqui nessa terra, em Nazaré, ele foi à sinagoga ensinar o povo e eles quiseram matar Jesus Cristo. Levaram ele à beira de um penhasco para lançar ele de lá, e ele conseguiu fugir das mãos deles, e Jesus foi para outros povoados, outras cidades, ensinando a respeito do Evangelho. Então Jesus ele chega ali à beira do mar da Galileia, e ele começa a ensinar. Ele começou a fazer milagres, maravilhas, demônios estavam sendo expulsos, pessoas estavam sendo curadas, pelo poder de Jesus Cristo. E Jesus ensinando, os milagres acontecendo, a multidão começou a seguir a Jesus. E queria aquilo que Jesus carregava.
Então, aonde Jesus estava indo ensinando, eles queriam ouvir a respeito dos ensinamentos de Jesus Cristo. Tanto que uma grande multidão está ali ao redor dele, e eu imagino que eles não estão conseguindo pregar naquele momento, tamanho era a multidão que comprimia ele. Então ele vê 2 barcos e ele entra em um desses barcos, e algo sobrenatural começa a acontecer. Ele pede ali para aqueles pescadores, fala, afaste-se. E ali eles se afastam um pouco, então ele começa a ensinar aquele povo de um dos barcos. E ele ensinando ali daquele barco, aquelas pessoas, o dono do barco era Simão, que depois mais para frente, Jesus fala que o nome dele seria Pedro, muda o nome dele. E Jesus ele está ensinando do barco. A palavra não diz exatamente a respeito do que Jesus ele está ensinando. Mas eu tenho certeza que Pedro, imagina o Pedro ali naquele barco, que a palavra fala que ele havia pescado a noite inteira, e ele indo remando cansado, porque ele estava trabalhando a noite inteira, e escutando Jesus pregando o evangelho, Jesus falando a respeito das boas novas, e a semente caindo no coração de Pedro. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós meditamos nessa palavra, gera fé aos nossos corações. Porque a fé ela vem senão pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Imagina, irmãos, Pedro ouvindo o próprio Jesus Cristo, pregando o evangelho. Então Jesus fala ali para Simão, Simão, vai para águas mais fundas e lancem as redes ao mar. O que será que estava passando na cabeça de Pedro, meus irmãos? Primeiro, já passei a noite toda, a noite inteira, lançando rede ao mar e não peguei nada. Segundo, os peixes durante o dia, quando o sol nasce, eles vão para águas mais profundas. Terceiro, as redes que eles usavam naquela época eram redes que elas não chegavam a águas profundas. Era só para águas ali superficiais. Então imagina a cabeça de Pedro, ele pensando, Jesus falando para ele, Pedro, Simão, vá para águas mais profundas e lance as redes ao mar. E Simão ele fala para Jesus, Jesus, eu só vou porque o Senhor está mandando, porque se não fosse o Senhor, eu não ia não. Eu só vou porque o Senhor está falando. Então, quando eles chegam naquele lugar, ele lança as redes ao mar, um milagre acontece. Peixes começam a ser arrastados por aquela rede, e peixes começam a vir, e uma tal quantidade de peixe que as redes elas começam a rasgar-se, então eles começam a pedir ajuda aos companheiros dele, aos sócios dele, que eram os filhos de Zebedeu, Tiago e João, pedindo ajuda para eles, venham me ajudar, porque as redes estão rasgando, olha só o milagre que está acontecendo. E eles estavam perplexos por aquilo que estava acontecendo na vida deles. Aqueles ensinamentos que Jesus estava falando há algum tempo atrás, alguns minutos atrás, eles estavam vivendo um milagre naquele momento na vida deles, porque Jesus entrou no barco deles. Jesus entrou na vida deles. Imagina Pedro ali, porque ele já estava lavando as redes, o barco, ele já estava mais ou menos, não sei que distância desse barco que ele estava, mas eu sei que ele não estava no barco, ele lavando as redes dele e pensando, essa noite eu não consegui nada, nenhum alimento, aonde que eu vou arrumar dinheiro para poder pagar as minhas contas? Então Jesus entra no barco, meus irmãos, e algo sobrenatural acontece, um milagre acontece, há uma pesca maravilhosa, porque Jesus entrou no barco. Porque Jesus entrou com providência na vida deles. E aqui a palavra nos ensina que eles ficam perplexos. Que Simão, ele fala, Jesus, afaste de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus, ele fala ali para Simão, Simão, você não é mais pescador de peixes, mas eu que eu te digo, você agora é pescador de homens.
Então, largando tudo, ele vai seguir a Jesus Cristo. E o interessante aqui, no versículo 10, na parte B, diz assim, ó: Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. O milagre ele não estava acontecendo apenas na vida de Simão, mas estava acontecendo também na vida daqueles que estavam próximos dele, de Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Estava acontecendo um milagre ali. Jesus ele fala para Pedro: Pedro, você agora é pescador de homens. Mas aí depois no versículo 11 fala assim: eles então deixaram as suas redes e seguiram a Jesus. Então Jesus ele chama os seus primeiros discípulos. Jesus ele chama aqueles homens para perto dele, para cumprir com um propósito sobrenatural nessa terra. E o Senhor ele tem nos chamado, irmãos. O Senhor ele tem nos chamados para cumprirmos com uma missão específica. O Senhor Jesus ele tem nos chamado para nos aproximarmos dele. Quando nós falamos a respeito de chamado, quando a Bíblia nos fala a respeito de chamado no Novo Testamento, a tradução no grego é kletos. E kletos significa chamados para um relacionamento, para cumprir com uma missão específica. O Senhor, Jesus Cristo, ele entra no barco de Simão. Imagino que Simão já deveria ter ouvido falar a respeito dele, mas não tinha ainda um contato com ele. E Jesus entra no barco de Simão e começa a haver ali um relacionamento. Jesus ensinando para aquela multidão do barco dele e falava também para Pedro. E Simão, ele tem ali uma experiência com Jesus Cristo. O Senhor, ele está nos chamando para ter um relacionamento com ele. Jesus, ele te convida a ter um relacionamento com ele, a buscar a ele, a estar próximo dele, a obedecer a ele, a cumprir com os mandamentos e aquilo que ele te ordena fazer. Tem que haver uma disposição das nossas vidas em buscar esse relacionamento com Jesus Cristo. Porque facilmente, irmãos, nós somos deixados levar pelas coisas do nosso dia a dia, pelas nossas atividades em cada dia. Nós somos levados ali por tantas coisas, trabalho, o compromisso com outras coisas, e a gente acaba se esquecendo do nosso relacionamento com Jesus. Mas nós precisamos nos esforçar em buscar a Ele, em amar a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, com todas as nossas forças, em ter esse relacionamento íntimo. O desejo do meu coração não tem sido apenas conhecer ao Senhor, mas ser conhecido por Ele. Porque existe uma diferença em nós conhecermos ao Senhor e Ele nos conhecer. Quando nós obedecemos aquilo que o Senhor Ele nos pede para fazer, quando nós caminhamos com Ele, quando nós temos o coração de Deus, nós somos conhecidos por Ele. Porque pode acontecer como aconteceu com aqueles discípulos, que chegaram e falaram: Senhor, em Teu nome nós expulsamos demônios. Senhor, em Teu nome nós oramos e os enfermos eles foram curados. E Jesus fala assim: espera aí, mas eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. É necessário haver intimidade. É necessário nós termos o coração de Deus voltados para nós. Não apenas de conhecermos a Ele, mas também de sermos conhecidos por Ele. E Jesus, Ele conhecia ali Simão. Jesus estava gerando um relacionamento com Simão. E quando Jesus, Ele chama aquele homem, ele não esperou nada, não esperou mais um milagre acontecer, não esperou mais alguma ordem, mas ele tomou uma posição. E ele, largando as redes dele, ele foi e seguiu a Jesus Cristo. Ele obedeceu a Jesus. E quando nós lemos o Evangelho, a gente vê quantas coisas maravilhosas que aconteceram.
na vida de Simão, na vida daqueles discípulos. Eles passaram 3 anos caminhando com Jesus Cristo, aprendendo dele. Ao povo, Jesus falava por parábolas. Aos discípulos, ele trazia a revelação da palavra. Jesus, ele está desejando te chamar de amigo. De amigo. Jesus, ele não está desejando falar com você através de parábolas, irmãos. Mas ele está querendo trazer a revelação de quem ele é. Por isso nós precisamos buscar ter o coração dele. E naquele tempo, Pedro, ele andando com Jesus, ele viu milagres acontecendo, maravilhas, é pão que se multiplica, é peixe que multiplica, é pessoas que são curadas, são libertas de demônios, e as coisas vão acontecendo no ministério de Jesus Cristo durante aqueles 3 anos, até que chega um momento que Jesus Cristo, ele começa a ensinar os seus discípulos a respeito daquilo que ele haveria de sofrer por amor a nós. E Pedro ainda ele tenta exortar Jesus, falando para Jesus não falar daquelas coisas. Mas Jesus ele exorta Pedro, fala: afasta-te de mim, Satanás. Jesus ele veio para cumprir com a vontade do Pai e não com a vontade de homens. E Jesus ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E quando ele se entrega naquela cruz, ele disse: está consumado, está feito. Aquilo que eu tinha para fazer, eu fiz. E Jesus se entregou em um dia, e ao 3º dia ele ressuscitou. E os discípulos, eles fugiram, eles abandonaram Jesus. O mestre morreu. Aquele que nos ensinava, aquele que nos instruía, aquele que nos conduzia, morreu. E agora, o que a gente vai fazer? Para onde que a gente vai? Então eles começaram a se esconder. Jesus aparece a eles, exorta eles para eles poderem crer nele. E eu quero ler com vocês em João, capítulo 21. Jesus ele exorta aqueles homens a respeito que eles deveriam crer nele, acreditar nele. Porque, irmãos, a experiência que eles tiveram com Jesus naqueles 3 anos, aqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, que teve um encontro com Jesus aquele dia, era um dia comum para eles, tiveram a vida deles transformadas. E um encontro nosso com Jesus pode transformar as nossas vidas. Quantos aqui já tiveram um encontro com Jesus? Quando você tem uma experiência com Jesus, é algo sobrenatural que acontece, é até difícil de você explicar e entender, mas Jesus ele tem o poder de transformar as nossas vidas. Sabe, eu falo que eu me converti de verdade mesmo aos 18 anos. Meus pais, eles aceitaram Jesus, começaram a ir para a igreja quando eu tinha 6 anos de idade. Mas sabe quando eu tomei uma posição mesmo com Jesus? Foi quando eu tinha 18 anos. E foi algo sobrenatural que aconteceu. Eu tive um encontro com Jesus que marcou a minha vida. Em 2015, nós nos organizamos e nós fomos para o Confra Jovem em Belo Horizonte. 4 dias de seminário para jovens, buscando a presença do Senhor. E naquele seminário ali no Mineirinho lotado em Belo Horizonte, tinha uma senhora, ela ministrou uma palavra a respeito de missão. E no final, quando aquela senhora, ela orou para que a gente recebesse algo sobrenatural do Espírito Santo sobre as nossas vidas a respeito de missão. Meus irmãos, parece que Jesus me pegou no meio do povo assim e tocou na minha vida com um poder sobrenatural que eu sentia o meu corpo todo tremer. Eu nunca tinha tido uma experiência daquela com o Espírito Santo, com Jesus. E o meu coração ele começou a queimar naquele momento por missão.
O meu coração naquele momento ele começou a queimar por amor ao próximo. Eu comecei a pensar naquelas pessoas que estão sendo perseguidas por causa do Evangelho. E eu estava ali naquele momento com faca nos dentes, falando assim, Senhor, se o Senhor me mandar para o Iraque, eu vou. Para onde o Senhor me mandar eu vou, Senhor, eu estou dentro. O que o Senhor pedir, eu estou dentro. E o Espírito Santo falou assim para mim, vai até o André e bate continência para ele. O pastor André, evangelista André, ele não era pastor ainda, não era ungido evangelista ainda. E ele não era o meu líder de célula naquela época ainda. Então eu não estava entendendo a respeito daquilo que eu estava fazendo, mas como uma forma profética, um ato profético, eu fui até ele estava longe de mim, e eu fui até ele e falei, eis-me aqui. Irmãos, naquele momento eu estava me alistando para viver algo sobrenatural com o Senhor. Naquele momento eu estava tomando uma posição na minha vida de cumprir algo sobrenatural que o Senhor tinha para a minha vida. E nessa brincadeira de Jesus entrar no barco, no ano passado eu chego para o pastor André e falo assim, me coloca nesse barco aí de ir para a Etiópia. Acabei indo para a Etiópia. E quantas missões nós fizemos já juntos. Quantos propósitos do Senhor o Senhor tem nos conduzido. A minha vida ela foi transformada, porque eu volto para casa naquela época falando para o meu pai assim, pai, eu vou tirar meu passaporte. E meu pai lá do norte de Minas falou assim, filho, o que você está falando aí, passaporte, o que é isso? Meu pai estudou até a 4ª série, minha mãe estudou até a 8ª série, irmãos. E meu pai sempre trabalhando ali, nos ensinando os caminhos do Senhor, desde quando ele se converteram, um grande homem de Deus. Teve um dia que eu tive a oportunidade de pregar o Evangelho com meu pai. Meu pai gritando na rua, arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino dos céus. E eu lá atrás, meio assim, com vergonha, falei, desse jeito aí o negócio é estreito com ele. E indo junto com ele, e ele falou assim, filho, mas como assim? Tirar passaporte? Pai, eu vou para as nações pregar o Evangelho. O Senhor, Ele tocou o meu coração. O Senhor, Ele ministrou na minha vida. E eu estou disposto a obedecer ao Senhor naquilo que Ele me mandar fazer. Quando eu vou conversar com a minha esposa, quando eu fui conversar com a minha esposa, falar para ela que eu estava gostando dela, a primeira coisa que eu falei para ela, eu falei assim, olha, é o seguinte, eu gosto de você, mas eu preciso te falar algumas coisas primeiro. Eu tenho um chamado para missão, aonde o Senhor Ele me manda eu vou, e eu sou totalmente obediente a Ele. Então, se você estiver disposta a viver comigo nessa situação, a gente pode prosseguir aqui no que o Senhor está colocando no meu coração. Agora, se você falar assim, não é isso que eu quero para a minha vida, não, eu não quero viver essas doideiras suas aí, então a gente já dá certo aqui. E o que ela me falou, irmãos? Ela falou sim, a gente está casado até hoje, benção, né? 4 anos de casado, semana que vem já. E ela falou assim, não, eu creio que o Senhor também tem isso para a minha vida. Então, juntos nós estamos caminhando, sempre obedecemos ao Senhor. E a gente fala que a nossa vida ela é dedicada para Deus. Porque um dia o Senhor, Ele tocou nas nossas vidas, Ele ministrou aos nossos corações. Irmãos, diversas vezes nós temos que tomar cuidado para que não aconteça isso que vai acontecer aqui em João capítulo 21. Porque aqui fala Jesus e a pesca maravilhosa. Parece que nós estamos lendo a mesma situação que nós lemos lá em Lucas capítulo 5. Mas é uma história diferente. Diz assim, depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, que é a Galileia, o mar da Galileia. Foi assim, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão.
Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isto, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede, cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Meus irmãos, parece a mesma história, não parece? Parece que a gente está lendo a mesma situação. Parece que os discípulos esqueceram de tudo aquilo que o Senhor Jesus havia ensinado para eles naquele tempo. E Jesus havia falado para eles: permaneçam em Jerusalém até serem revestidos de poder do alto e serão meus testemunhas. Os discípulos apavorados, os discípulos com medo, os discípulos querendo confiar neles novamente na força dos próprios braços, eles voltam para onde, irmãos? A pescar. Eles voltam para um lugar de onde o Senhor havia tirado eles, que Jesus havia ordenado a eles: deixem essas redes e vocês serão pescadores de homens. Aqueles discípulos, eles estavam abandonando o chamado deles, de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Eles queriam voltar para a vida antiga deles. E quantas vezes nas nossas vidas nós temos uma experiência com Deus, nós começamos a caminhar com Ele, viver o chamado dEle nas nossas vidas, e é isso mesmo, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim, cumpre em mim o teu querer. Mas quando vem as dificuldades, quando vem as tentações, quando vem as lutas, nós esquecemos daquilo que nós já vivemos com o Senhor e nós queremos voltar a viver uma vida antiga que nós vivíamos. E o Senhor, Ele está nos exortando nessa noite: não abandone o teu chamado. Não abandone aquilo que Ele te chamou para fazer. Aquilo que o Senhor confiou em suas mãos. Qual é o seu campo missionário hoje? O seu campo missionário hoje pode ser o seu trabalho. O seu campo missionário hoje pode ser a sua casa. O seu chamado hoje pode ser cumprir com a missão específica do Senhor no ministério de louvor, no ministério de limpar a igreja. Em alguma área, o Senhor, Ele tem um chamado para a sua vida. E se você não sabe qual é o seu chamado, eu creio que o Espírito Santo de Deus pode ministrar no seu coração essa noite. Qual é o seu chamado? E se você sabe o seu chamado e você não está cumprindo com o chamado do Senhor na sua vida, o Senhor está te mostrando: ei, cumpra com aquilo que eu te chamei. Me obedeça. Cumpra com a minha vontade. Você tem um chamado: ter relacionamento com o Senhor. E uma missão específica que Ele mostra e coloca no seu coração aquilo que você tem que fazer.